Boa noite, tudo bem com vocês? Casais lindos. Essa aqui é a Ivete, minha esposa, eu sou o Bento, e ela já até falou comigo, fala pouco, porque senão não vai dar espaço para o pastor falar. Então vai ser bem curto o nosso testemunho aqui, né? O dinheiro é uma coisa muito importante na nossa vida, e nós temos que ter muito cuidado, né? E quando nós casamos, eu e a Ivete, nós não tínhamos nada, sim, de bens, né? Não que hoje nós temos uma fortuna, nada disso, mas nós conseguimos conquistar algumas coisas, com o quê? Com a nossa união, entendeu? Com a nossa valorização um com o outro, né? Porque o dinheiro, nós sempre falamos que o dinheiro não é meu, e nem o dinheiro é dela, o dinheiro é nosso. Então, gente, vocês têm que dizer que o dinheiro é de vocês, do casal. Não é meu e nem dela, é dos dois. E com isso, nós conseguimos conquistar algumas coisas. Na nossa vida, inicialmente, só eu trabalhava fora, né? Ela trabalhava em casa, cuidava das crianças, que para nós foi uma maravilha isso, cuidou das crianças até a adolescência deles. Aí falei, agora é hora de você trabalhar. E graças a Deus, né, a gente podia fazer isso. Tem muitos casais que não conseguem fazer isso, já tem que trabalhar, deixar a criança na escola hoje ou na creche para ir trabalhar o casal. Mas o que eu quero dizer para vocês, do nosso controle do dinheiro que nós tínhamos. Então eu pegava parte do meu dinheiro, né, olha aí, falando do meu dinheiro, né? Mas do meu salário e passava para ela. Falei, Bete, esse dinheiro aqui é o que nós vamos comer, vestir, comprar o calçado, a roupa das crianças, passear, né? Se desse valor precisou para alguma coisa, nós vamos tirar daquela reserva. Então nós tínhamos uma reserva que era de 20% todos os meses, era automático. No meu salário, e esses 20% para a nossa conta, para uma poupança. E os 80% era para as despesas. Então, gente, é só um testemunho curto disso, né? Graças a Deus, hoje nós temos uma vida financeira estável, né? Em comparação de quando nós casamos, e eu quero deixar isso para vocês como um exemplo, que vocês possam também seguir dessa mesma forma, tá bom? Obrigado. Se eu for falar aqui do meu testemunho de dinheiro e alguma coisa, eu vou ficar realmente a noite toda. Você quer falar alguma coisa, mãe? Amém, que bênção. Graças e paz todo mundo, amém? Graças a Deus, né? A Ivete não quis falar, Ivete, tem que aproveitar. A gente sempre brinca, vai que começa a falar que gosta, né? Aí já segue em diante, tá bom? Mas que bênção. Queridos, que alegria estarmos aqui mais uma noite, né? Mais um momento para a gente compartilhar, né, da palavra, compartilhar um pouquinho desse tempo que nós temos ministrado, que nós temos falado sobre esse tão importante movimento que se chama casais, casamento, matrimônio, família, né? E nós cremos que Deus tem nos abençoado, cremos que Deus já tem falado muito ao nosso coração, tem nos ensinado muitas coisas, mas temos muito ainda a aprender, não é verdade? E eu creio que Deus tem nos ensinado, pelo menos de uma forma genérica, geral agora, e depois mais para frente nós vamos trabalhando das coisas um pouco mais especificamente. Mas graças a Deus, que bom que você veio, que bom que nós estamos aqui. E hoje nós vamos falar sobre dinheiro, né? Uma coisa tão importante, não é verdade? O dinheiro é uma coisa tão complicada às vezes de se falar, principalmente quando algumas pessoas olham para a igreja, né? E vai falar de dinheiro, as pessoas ficam um pouco ressabiadas e tudo mais, mas nós temos muita liberdade em Deus para falar, nós temos muita liberdade para compartilhar sobre isso, porque esta é uma das coisas que o Senhor se preocupa conosco. Por isso que na Bíblia nós encontramos tantas coisas aqui que às vezes nos prejudicam, às vezes nos auxiliam, e na palavra nos ensina como fazer para que a nossa vida financeira seja uma grande bênção. E se a palavra ensina sobre
tantas vezes, tantos versículos, tantas coisas sobre finanças, é porque realmente é algo muito importante que nós precisamos aprender, né? Mas antes de tudo, vamos ter um momento de oração. Quero convidar você a se colocar diante do Senhor, fechar os teus olhos, abrir o seu coração, permitir que Deus fale com você, que o Senhor ministre na sua vida. Abre o seu coração, então fala: Deus, eu estou aqui para ouvir, para aprender, estou aqui para, experimentar um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para a minha vida nesta noite, nesse movimento todo que nós estamos falando sobre família. Então vamos orar a Deus neste momento. Coloque sua vida diante dele em nome de Jesus. Pai, nós oramos a Ti neste momento. Muito obrigado, Senhor Deus, porque temos a alegria, nós temos a oportunidade de estar neste lugar para compartilhar da Tua palavra, para compartilhar desse estudo, Senhor Deus, que com certeza vai nos ajudar, ó Deus, a compreender um pouco mais sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa caminhada com o Senhor e o nosso dinheiro. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco neste momento. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente e permitimos que o Senhor fale de forma muito aberta, Senhor Deus, e ministre, ensinando o nosso coração a ouvir e obedecer a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos e nos colocamos diante de Ti, Pai. Amém. Graças a Deus. Por que falar em dinheiro, né? Porque a maneira como nós lidamos, né, com o dinheiro afeta diretamente a nossa vida familiar e também a nossa vida no relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 16. Você que está aí com sua Bíblia, abre lá, Lucas capítulo 16, versículo 11. Olha o que esse texto nos fala. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 11. Diz assim: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Olha a pergunta que então é feita a todos nós. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, que vos confiará a verdadeira riqueza? Falando sobre vida financeira, quantos querem prosperar na sua vida aqui? Amém? Se você não quiser prosperar, o dia que você prosperar, eu passo o número do meu Pix, tá bom? Você, por favor, pode transferir tudo para mim, né? Se você não quiser prosperar, eu quero, tá bom, gente? Então, eu falo sempre assim, antes eu tinha o Pix, só o CPF, aí o CPF é complicado ficar distribuindo, né? Então tem o número do telefone também, e-mail, né? Tudo chave, tá? Se você quiser, depois, na hora que a gente terminar aqui, você pede o número que eu passo para você com muita alegria, tá bem, gente? Mas esta palavra está dizendo assim: se nós queremos prosperar, nós precisamos então entender algo muito sério. Ele diz assim: se nós somos infiéis naquilo que nós ganhamos, naquilo que nós temos de forma injusta, como diz a palavra, mas esse de forma injusta não tem a ver com injustiça, né? Não tem a ver com roubo, não tem a ver com aquilo que não é merecido. Ele fala assim: se nós somos infiéis na aplicação das riquezas neste mundo, ele diz assim, então por que Deus vai fazer você prosperar? Por que Deus vai te colocar sobre o muito, se você é infiel sobre o pouco? Então, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala sobre vida financeira, nós estamos falando sim de uma área que afeta a vida familiar e também afeta o relacionamento com Deus. Por isso que em vários momentos da palavra, a palavra nos ensina e Deus nos exorta, Deus nos chama a atenção, para quê? Para que nós tenhamos clareza, sabedoria, discernimento de Deus para lidar com esta área financeira. Por quê? Porque esta área rouba o coração de muita gente. A palavra fala que o nosso coração está onde está a nossa riqueza. Onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Então, é uma palavra preocupante, é uma palavra em que Deus, Ele traz sobre a nossa vida, na intenção de nos ensinar a lidar com aquilo que temos, com aquilo que ganhamos, com aquilo que possuímos, para que isto não roube a nossa comunhão com Deus e muito menos traga problemas para dentro da nossa casa.
traga divisão para a nossa casa. E sabe, queridos, uma das coisas que nós mais percebemos, uma das coisas que nós trabalhamos com casais, pastores, que lidamos com isso, né, uma das coisas que a gente mais percebe é que esta área, a área financeira, é uma das coisas que mais corroem o casamento. É a área que mais traz problemas para uma família, que é a área financeira. Por quê? Porque nesta área, nesta situação, nesse movimento financeiro, é preciso haver confiança entre os cônjuges. É preciso haver aquilo que o Bento falou, é preciso haver uma parceria. É preciso haver uma confiança entre os dois, entre o casal, marido e mulher. É preciso haver uma transparência entre tudo o que vai acontecer. Então, quando nós pensamos sobre a transparência na vida financeira, nós estamos falando que quando nós casamos, quando você casou com seu esposo, você com a sua esposa, quando você fez um voto, o voto dito no altar foi na riqueza e na... Vamos tentar de novo? Na riqueza e na... Tá, eu vou inverter para ficar mais gostoso para vocês, tá bom? Então, no voto foi na pobreza e na... Aí, tá vendo como é que já melhorou, né? Nós fizemos um voto no altar dizendo assim: nós vamos ficar juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Um voto estabelecido. E quando nós declaramos este voto no altar, você que já é casado e quem vai casar já sabe que vai fazer esse voto, nós estamos dizendo assim: nós vamos ser parceiros em tudo que nós vamos investir, em tudo que nós vamos ganhar, em tudo que nós vamos construir a partir daqui. Tudo que adquirimos daqui para frente é nosso. É ou não é assim? E tudo que eu tinha antes do nosso casamento agora passa a ser? Não é seu, é nosso. Não é assim? Casamento é isso. É parceria. E nesta parceria, então, precisa haver transparência. Transparência no quê? Por exemplo, uma das coisas que traz muita crise, muita dificuldade entre os casais, quando um dos dois, esconde dívidas, ou esconde algum investimento. Eu sei que você nunca foi pego de surpresa desse jeito, você também, né, querida, nunca foi pega de surpresa. Mas sabe quando você está numa certa organização financeira e de repente chega alguém, chega o seu esposo, chega a sua esposa e fala assim: ah, tem uma coisinha para pagar. Alguém já passou por isso? Não, graças a Deus, né? Graças a Deus que não, né? Mas daí ele fala assim: mas de onde que veio essa dívida? Ah, é porque eu comprei, eu esqueci que eu comprei. Na verdade, muitas vezes não esqueceu. Na verdade, escondeu. E toda vez que uma dívida é escondida, ou um investimento é escondido, quebra-se a confiança do parceiro. Quebra a confiança que foi estabelecida no altar. Por quê? Porque nós declaramos que nós íamos construir as coisas juntos. Que nós lidaríamos com as coisas juntos. Quando eu escondo, eu estou quebrando essa aliança. Quando eu escondo uma dívida, quando eu escondo um investimento, eu estou quebrando essa parceria com meu esposo, com a minha esposa, e aí isso traz um conflito. E eu sempre falo, eu sempre ensino isso, né? Eu já com os meus discípulos na célula já falei isso, já ensinei isso, né? Às vezes você vai comprar um negócio que é muito caro, né? Vamos lá, vamos pegar assim algumas coisas, né? Que a gente compra, né? De repente você vai lá comprar, cadê o Gilcinho? O Gilcinho resolveu comprar uma bike nova para pedalar, né? Só que daí ele olha para a Nádia e fala assim: e agora? Como é que eu conto para ela que eu vou comprar outra bike? Né? Por quê? A última que ele comprou já foi R$5.000. Se não foi, profetiza. Né? A última que eu comprei foi 5.000, agora eu quero uma bike nova que custa 8.000. Né? Gente, não se assusta com o preço de bicicleta não, que o Deval está ali, né? o Ricardo está aqui. Né? Se você for lá ver, né, o preço de bicicleta, você cai de costas. Está mais caro
Esse dia eu fui lá ver uma bicicleta lá com o Tiago, lá a bicicleta é mais cara que o meu carro. Né? Aí ele falou, pastor, essa aqui é boa. Eu falei, só se eu der o meu carro de entrada. Né? Mas vai lá, o Gilcinho resolveu comprar uma bike de R$8.000. Aí ele olha para a Nádia e fala assim, agora, como é que eu conto para ela? Porque se ele comprar sem conversar, escondendo essa dívida, ele pode quebrar a aliança com ela, não é assim? Então nós não quebramos a aliança. Como eu disse, né, eu estava ensinando os meus discípulos na célula, falando sobre isso. Meu irmão, por favor, queridas, tampem os ouvidos agora, tá? Faz favor, tá bom? Mas aí você quer comprar essa bike de R$8.000, você chega lá e fala assim, puxa vida, no caso, vou pegar o Gilcinho aqui. O Gilcinho chega lá e fala assim, olha, achei uma bicicleta agora, do jeito que eu quero, perfeita, troca de marcha assim, ela é muito mais leve, com ela eu vou pedalar muito mais, com ela eu vou ganhar mais saúde, né? Eu vou ser mais feliz com essa bicicleta, e achei ela, puxa vida, pena que ela estava R$12.000, mas eu achei uma promoção, que ela sai por R$8.000, né? O que acontece com o coração da Nádia? Fala assim, não, poxa, 12.000 para 8.000, já está no lucro, é ou não é assim? Já alivia um pouco a dívida ou não? Claro que sim, mas é lógico que é uma brincadeira, né? Ninguém faz isso, né? A gente não vai fazer isso, eu já fiz uma vez, mas não deu certo, né? Falei que eu ia comprar um negócio para a Aline, falei que ia comprar um negócio que era bem mais caro, aí ela achou caro, falei que tinha achado mais barato, ela continuou achando caro, então não resolveu muito, né? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque nós não podemos, de espécie alguma, esconder tanto dívidas que nós adquirimos, como investimentos. Se você quer investir em alguma coisa, senta com o seu parceiro, senta com a sua esposa, senta com o seu esposo e converse sobre isso. Fale sobre o que vai acontecer. Fale sobre como você quer investir, como você quer, o porquê que você vai adquirir uma nova dívida. Porque nós vemos, queridos, eu estou falando e insistindo um pouco sobre isso, porque talvez não seja a sua realidade, mas existe uma imensidão de casais que entram em crise. Por quê? Porque entram em dívidas, em cima de dívidas, em cima de dívidas. Por quê? Porque a pessoa, ou um dos dois, não consegue se controlar e gasta mais do que pode. E faz isso de forma escondida. Quando vai perceber como que está a situação, já se explodiu, já perdeu o controle, e aí a coisa vira um caos. Porque daí vira uma guerra dentro de casa. Para saldar as dívidas, para resolver o problema, né? Aí acaba então gerando uma grande confusão, né? E estas coisas precisam ser sempre compartilhadas entre o casal. Quando nós falamos sobre vida financeira, na nossa casa, na sua família, entenda uma coisa: quem precisa compartilhar a situação é vocês dois, marido e mulher, e mais ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Os nossos filhos não têm maturidade para lidar com a vida adulta. Nós falamos isso na semana passada. Os nossos filhos não têm maturidade para lidar com as suas dívidas, por exemplo. Na verdade, os nossos filhos não sabem nem quanto custa, né, o arroz e o feijão que eles comem. Eles só sabem que todo dia tem ali no prato. Mas eles não fazem ideia do quanto isso custa, de quanto isso, às vezes, depende do nosso esforço para adquirir aquilo. Então, toda vez que eu tento compartilhar situações de gastos com os meus filhos, eu trago confusão também para minha casa. A vida financeira, ela precisa ser estabelecida, ela precisa ser ajustada entre marido e mulher. Os filhos não podem, não devem ficar sabendo das situações financeiras, entenda bem, das situações financeiras nas decisões. É lógico que, quando as coisas estão apertadas, quando as coisas estão difíceis, você senta toda a família, você conversa com os filhos. Explica, olha, esse mês, por exemplo, esse mês nós vamos ter que economizar. Não é assim que faz?
senta com os filhos e fala, olha, esse mês nós vamos ter que apertar um pouquinho, esse mês as coisas não estão fáceis, esse mês, né, não vai sobrar muito dinheiro, então esse mês nós não vamos poder fazer tal passeio, esse mês nós não vamos poder comprar tal coisa. Isso a gente compartilha com os filhos, mas nós não tornamos eles participantes das decisões financeiras da nossa família. Por que nós não o tornamos participantes? Porque eles não têm maturidade para isso. Nós precisamos entender que as decisões são nossas, marido e mulher. E o pior ainda, e uma das coisas mais complicadas que acontecem, é quando o casal decide compartilhar sua vida financeira com outras pessoas ainda. Sejam pai, mãe, irmão, tio, avô, e começa a abrir a sua situação financeira para parentes. Queridos, entenda uma coisa. Você casou com a sua esposa, você casou com seu esposo para construir a sua família. A sua família é você e seus filhos e ponto final. Coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. Ninguém mais precisa ficar sabendo do que acontece na sua vida financeira, por exemplo, o quanto você ganha, o quanto você está gastando, o que você quer comprar, o que você está pensando, o que você está planejando em comprar. Eu falo que às vezes eu fico assustado com algumas coisas. Pessoas que às vezes estão casados há algum tempo, estão lá com uma certa idade nas costas, mas quando vai comprar alguma coisa para a sua casa, para a sua família, ao invés de conversar com a esposa sobre o que ele quer comprar, ele vai falar com a mãe e com o pai. Ele vai pedir opinião para a mãe e para o pai para saber se ele compra ou não, se ele reforma ou não a casa, o que ele faz ou não. Meu querido, meu irmão, por favor, amadureça, cresça. A decisão não é tomada com seus pais, a decisão é tomada com a sua esposa. A mesma coisa a esposa. Ela quer comprar alguma coisa, ela quer fazer alguma coisa, e ao invés de conversar com o marido, ela vai atrás do pai. Ela vai falar com os familiares para saber o que eles pensam. Toda vez que um casal faz isso, ele desajusta o seu casamento. Toda vez que nós buscamos informações exteriores, nós prejudicamos aquilo que é interior. Por quê? Porque não pode haver interferência dentro da nossa casa. As decisões precisam ser tomadas entre nós. Quem decide se vai pintar a parede da sala de amarelo, de azul, roxo, lilás, a cor que você quer, é você e seu marido, não é seu pai ou sua mãe. Ah, mas se eu pintar, minha mãe vai chegar aqui e vai achar a parede horrível. O problema é dela. Se ela achar que a parede está horrível, ela não pinte a casa dela. Mas a sua casa pinta da cor que você e sua esposa decidiu. E isso eu falo, queridos, por quê? Porque nem sempre, e isso é uma das coisas que a gente sempre ensina, tá? Nós temos que compartilhar os nossos sonhos com quem sonha com a gente. E uma das verdades é que nem todo mundo sonha com a gente, é ou não é? Você já teve aquela experiência de você contar um projeto do seu coração? Aí você vai falar para fulano assim, eu estou planejando para comprar tal coisa. Daí a pessoa olha para você, ixi, tem certeza que você vai fazer isso? Você vai comprar mesmo esse negócio? Esse negócio não presta. Já ouviu esse negócio? Vai lá, né, a gente brinca ainda, vai lá o casal todo animado, trabalha, está ralando, está lutando, vai lá e decide comprar um carro. Aí ele está planejando, a família, os dois estão sonhando, estão planejando em comprar um carro. Daí eles vão lá na loja e compram um carro básico. Vai lá e compra um Gol, né? Um Golzinho básico, e chega todo feliz. Aí vai querer, aliás, nem comprou ainda, né? Ele está pensando em comprar, daí vai compartilhar com alguém da família, dos familiares, e chega lá e fala assim, nós estamos pensando em comprar um Gol, né? Ano tal. Como que vocês vão comprar? Nós vamos financiar. Vocês não sabem a dor de cabeça que vocês estão fazendo, a burrice que vocês estão fazendo. Porque, querido, não estou dizendo que nós não temos que pedir opinião, que nós não devemos ouvir opiniões, claro que sim, a gente sempre ouve, mas a decisão tem que ser nossa. E quando nós compartilhamos o nosso sonho com quem não sonha com a gente, nós seremos frustrados, porque tem um monte de gente frustrado aí fora,
doidinho para frustrar quem sonha. Tem muitas pessoas, e até mesmo pessoas próximas nossas, que não estão torcendo pelo teu sucesso, que não estão orando pela sua bênção, que não estão esperando que você prospere, eles estão esperando que você fracasse para dizer, está vendo? Eu sabia que ia dar errado, eu sabia que eles não iam dar certo, eu sabia que eles não deviam ter feito, eu sabia, sabe por quê? Porque de alguma maneira eles estão frustrados e esperam que você se frustre para eles se equipararem, ficar no mesmo nível. Então aprenda uma coisa, não compartilhe o sonho de vocês com quem não sonha com vocês. Decisões financeiras, decisões sobre o quanto você ganha, o que você vai gastar, o que você vai comprar, o que você vai investir, essa decisão precisa ser sua e da sua esposa, sua e do seu esposo. É uma decisão entre vocês, casais. Não traga ninguém para fazer essa decisão ou tomar essa decisão junto com você. Uma das coisas que nós temos também que compreender é a diferença entre dívida, né, e despesa. Por que entender o que é dívida e entender o que é despesa? Porque no conceito isso parece ser a mesma coisa, não é verdade? Dívida e despesa é a mesma coisa, não é. Dívida é uma coisa, despesa é outra. E por que nós estamos falando isso? Porque nós precisamos aprender a organizar a nossa vida financeira. Nós precisamos organizar aquilo que nós ganhamos, para que aquilo que nós ganhamos seja bênção na nossa vida e não se torne um grande problema na nossa casa. Então eu preciso pensar sobre como funciona a minha vida financeira com a minha família. Qual é a diferença entre dívida e despesa? Dívida é aquela que a gente adquire quando a gente compra algo, e, por exemplo, e perde o prazo de pagamento. Você compra algo em 30 dias e você passa o prazo dos 30 dias e você você fica em dívida. E é interessante esse conceito, né? Porque nós entendemos de forma muito errada o que é a dívida, ou o que é esse negócio de 30 dias para pagar, né? Geralmente a compreensão geral da coisa é, você vai lá na loja e compra um negócio em 30 e 60 dias, não é assim? Geralmente você vai lá comprar, hoje está mais difícil fazer isso, geralmente é cartão de crédito, né? Mas você vai lá e compra 30 e 60, prazo de 30 e 60 dias. Isso significa que, quantos dias você tem para pagar a primeira parcela? Hã? Vamos lá, fala bem alto para me entender. Você comprou um negócio em 2 vezes, 30 e 60 dias, certo? Primeira parcela, 30 dias. Quantos dias você tem para pagar? 30 dias. Mas a maioria pensa assim, daqui 30 dias eu vou pagar. É ou não é assim? Quer ver um exemplo? Você vai lá e compra um negócio há 30 dias, você conseguiu o dinheiro em 10. Quanto que você vai pagar a dívida? Mas não venceu ainda. Não é assim? Estou com o dinheiro na mão, mas não venceu ainda. Dá para segurar um pouquinho mais. Entenda o conceito do que é dívida. 30 dias quer dizer, você tem 30 dias, você tem até 30 dias para pagar a primeira parcela. Isso significa que se você comprou hoje, amanhã você conseguiu o dinheiro, você deve fazer o quê? Vai lá e paga. Porque daí agora, aquela parcela que vai vencer em 60 dias, né? Você tem 58 dias para conseguir o dinheiro da segunda parcela. Agora, quando você pega o valor e você fala, daqui 30 dias eu vou pagar, você encurta o tempo para a segunda parcela. Gasta o dinheiro da primeira. É ou não é assim? Graças a Deus você não faz isso, amém? Né? Quando vence a parcela, quando não vence a parcela, está o dinheiro na mão, você fala assim, não, esse aqui eu vou lá e vou pagar agora, antes que vence, né? Vou lá e pago. Ou então, se você é mais organizado, fala, não, no vencimento, você quer judiar de quem você comprou, né?
Aí você fala assim, não, o dia que vencer eu vou lá e pago também, né? No dia do vencimento eu vou lá e pago o boleto. Aí você guarda o dinheiro e você não gasta. Mas quantas pessoas que você conhece que pega aquele dinheirinho e fala assim, mas acho que dá para eu comprar tal coisa, depois eu dou um jeito de pagar, não é assim? E aí acumula uma outra parcela, dívidas. Isso é dívida. Dívida é quando você adquire algo, quando você compra algo e você vai deixando a coisa entornar, você vai deixando a coisa crescer, você vai se tornando cada vez mais dividendo, né? Você vai tomando empréstimos, você vai virando uma grande confusão na tua vida. E quais são as despesas? Qual que é a diferença de dívida e despesa? A despesa é aquela que nós temos comumente. Despesas são aqueles gastos fixos que nós temos, né? Aqueles gastos que geralmente acontecem. Na verdade, existem duas despesas, né? A despesa fixa e a despesa, como que é o nome aqui? A despesa variável, né? Mas a despesa é tudo aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, como água, luz, aluguel, aquilo que não tem como fugir, né? São as nossas despesas. Despesa e dívida. Isso precisa estar muito bem controlado. Eu preciso adquirir dívidas a partir do que eu penso nas minhas despesas. Né? E é interessante a gente falar sobre isso. Talvez você olhe e fale assim, mas para que falar sobre isso? Porque nós encontramos muitos casais que não sabem administrar a sua vida financeira, que não sabem conduzir o seu ganho. Pessoas que às vezes, né, Paulo está lá no fundo, nós já conversamos uma vez sobre isso. Paulo estava me contando uma experiência que ele teve com algumas pessoas, acompanhando casais, né, Paulo? De ter que pedir para o casal trazer um relatório financeiro. Traz lá, por favor, né? Se você não tem dificuldade com isso, traz o quanto você ganha, o quanto você e sua esposa, quanto vocês ganham, para eu ajudar você a organizar a coisa. Por quê? Porque as pessoas são muito descontroladas nisso, gastam mais do que podem, gastam mais do que recebem. E quando isso acontece, querido, a conta nunca vai fechar. Toda vez que a minha despesa, a saída de dinheiro é maior do que a entrada, vai dar confusão. Então nós precisamos organizar essas coisas. E para isso eu preciso então pensar na minha organização, entendendo o que é despesa fixa e despesa variável. Quais são as nossas despesas fixas, você sabe? Água, luz, aluguel, o que mais? Telefone, aí, na verdade tem algumas famílias que começam assim, né? Telefone, água, luz, né? É o crédito primeiro, né? O que mais? Água, luz, gás. Oi? Plano de saúde, né? Não é todo mundo que tem, infelizmente, né? Mas algumas pessoas que têm um pouquinho mais de condições têm o plano de saúde. Estas despesas, né? Por exemplo, filhos às vezes estudam em escolas particulares, né? Eu falo assim, os meus filhos nunca estudaram em escola particular, meus filhos sempre foram para a rede estadual, rede municipal, e eu louvo a Deus porque eles sempre ficaram em escolas excelentes. Em São Pedro do Ivaí, enquanto nós ficamos lá, a Lanesca estudou em escola municipal, escola estadual. Nós viemos para cá, eles foram para a escola municipal também, né? Que foi o Yolanda, né? Depois Puruguari, e são excelentes escolas, né? E eu sempre falo isso, né? Tem as escolas particulares, quem tem condições, pague, coloque seu filho lá, mas eu louvo a Deus por essas escolas que meus filhos estudaram, né? Mas enfim, tem pessoas que têm esse tipo de gasto também. Esses são os gastos fixos, né? Gastos que não tem para onde você fugir. Todo mês você vai ter que pagar aquilo dali. Então, pensando numa organização da sua família, uma organização financeira, você precisa saber quais são os seus gastos fixos. E aí a minha pergunta para você é, quais são os seus gastos fixos?
Você marido, você homem, você sabe quais são os seus gastos fixos? Você que é esposa, você sabe quais são os gastos fixos que há na sua casa? E quando eu falo se você sabe quanto é, eu estou falando de valor mesmo, quanto custa. Porque isso precisa ser conversado, isso precisa ser acertado. Porque senão, às vezes a pessoa fala assim, você não sabe quanto que eu pago. Não sabe mesmo, você nunca falou. Você não sabe como é que é difícil manter essa casa. É verdade, você nunca falou. Você nunca compartilhou. O marido fica bravo com a esposa, falando assim, você não dá valor pelo que eu te dei. Lógico que você nunca compartilhou com ela o quanto foi difícil conquistar. Então, por isso que precisa haver essa harmonia entre os dois. Nós precisamos sentar, conhecer quais são os nossos gastos fixos. Por quê? Porque nós temos as variáveis. E aí, queridos, as variáveis é que são os grandes problemas, os grandes vilões de toda a renda do casal. Porque nas variáveis, entra muita coisa que às vezes a gente não consegue controlar os valores. Por exemplo, mês passado, você abastecia o seu carro com R$100, você andava um tanto. Esse mês você vai abastecer com R$100, você vai andar bem menos. É ou não é assim? Eu estava vendendo a moto da minha filha, hoje eu já desisti. Coloquei para vender lá, nem vou repostar. Por quê? Porque eu estou repensando se eu vou vender a moto ou não. Porque são despesas variáveis que aumentam o orçamento e você não tem como controlar. Fora gasolina, nós temos aí alimentação, você vai no mercado fazer compra, não sei se você já percebeu isso. Quantos aqui fazem a compra juntos? Casal? Boa parte, Geralmente é uma delícia fazer compra juntos, é ou não é? Vamos lá, meus irmãos, não me deixa sozinho nessa. É uma delícia fazer compra juntos, é ou não é? É? Não é verdade? Você vai comprar um sabão em pó. Você já teve essa experiência com a esposa? Se você nunca foi no mercado com a tua esposa, vai. É uma experiência sobrenatural. Você chega lá para comprar o sabão em pó, ela cheira 10 pacotes e leva o mesmo. Você já viu isso? Aí você fala assim, mas vem cá, o que você está falando? Não, só estou conferindo o cheiro. Só estou vendo o cheiro. Mas que raio de cheiro? Porque toda vez é a mesma coisa. Cheira um monte de pacote e leva o mesmo. Eu falo às vezes para a Aline, é um teste da paciência, da alegria, da paz, do amor, não é verdade? Você vai lá, daí você vai empurrando o carrinho, aquela paz, porque a gente gosta de dirigir. O homem gosta de dirigir, não gosta? Quantos homens gostam de dirigir aí? Então, querido, pilota o carrinho do mercado, É uma delícia, você tem que desviar dos outros carrinhos, parar, dar sinal que você vai entrar, liga o alerta, porque tem hora que a pessoa para numa gôndola lá para escolher um pacote de macarrão e fica algumas horas escolhendo um pacote de macarrão, não é assim? Mas você já teve essa experiência, você vai lá no mercado e vira uma loucura. Por quê? Porque é uma despesa variável. As experiências que nós estamos tendo hoje nos últimos dias é exatamente essa. A gente fala brincando, mas é verdade, você vai no mercado com R$100, você traz bem poucas coisas. Ou muito menos do que você trazia algum tempo atrás, é ou não é assim? Você vai no mercado, você vai comprar uma carne lá, meu Jesus amado. Esses dias, engraçado, a gente fala de carne, eu fui comprar o tomate, quase caí de costa. Jesus amado, misericórdia. Cheguei lá R$9, quase R$9 o quilo, falei, eu vou comprar carne. O povo fala que a gente tem que ser saudável, fit, melhor ser carnívoro. Mas por quê? Porque é variável, cada mês você gasta um tanto, e são coisas que a gente às vezes não tem como controlar. E se eu não souber quais são as minhas despesas fixas, as variáveis vão complicar a minha vida. Porque daí onde a gente começa então a entrar em gastos, em dívidas, em situações que fogem do nosso controle. É a mesma coisa cartão de crédito, Cartão de crédito é um dos grandes enganos do brasileiro. O cara acha que tem crédito. É ou não é verdade? O meu cartão tem 5 mil de limite.
Puxa vida, que triste. O meu cartão, parece que fala com orgulho, né? Meu cartão tem 10 mil de limite. Coitado de você. Você tem 10 mil de limite e ganha 2 mil por mês. É ou não é? Quer dizer que só de limite você já deve 5 meses. Não é assim? Se o teu cartão tem 10 mil, você ganha 2 mil, você tem 10 meses de dívida, 5 meses de dívida já deu o rolo. Mas aí a pessoa usa, gasta, como se aquilo, né, só passar o cartão, cara, isso uma hora vence. E são despesas que, se eu não tomar cuidado, eu afundo a minha família, também afundo a minha vida com Deus. Por isso que a gente fala sobre a questão financeira, e a gente está colocando só sobre uma característica, só um ponto. A gente pode ir muito além, tem muita coisa aqui que a gente poderia trabalhar, mas o resumo do que nós estamos falando hoje aqui é: você, marido e mulher, vocês precisam trabalhar em conjunto na vida financeira. Se vocês querem conhecer a prosperidade, se vocês querem ser abençoados nesta área, se vocês querem administrar bem o que Deus tem dado, vocês precisam trabalhar em parceria. Tudo tem que ser comum. Quais são as nossas dívidas? Quais são as nossas despesas? Quais são as nossas, qual é a nossa renda? Qual é o nosso planejamento? Vocês dois precisam conhecer essa história. Porque se os dois não conversarem, se os dois não planejarem isso, vai dar ruim. Em algum momento vai haver um desequilíbrio, vai trazer problemas para dentro da sua casa. Então, se você não tem feito isso, hoje você vai sair daqui com uma tarefa para fazer, tá bom? Mas eu quero convidar você a compartilhar, a partir deste momento, a repensar a sua vida financeira. A pensar sobre aquilo que você tem ganho, aquilo que você tem gasto, a maneira com que você tem administrado a sua renda, para que isso seja bênção na sua vida. Agora, diante de tudo isso, queridos, eu não posso deixar de falar para vocês. Eu perguntei para vocês, quantos querem conhecer a prosperidade? Né? Todos nós queremos, amém? Existe um princípio que não pode ser negligenciado jamais. A palavra de Deus nos ensina, se você não se recorda, lá em Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 12, se você estiver marcando, marca aí na sua folha, na sua apostila, no seu caderno, onde você estiver marcando. E eu quero até incentivar vocês, tá? A gente já está até avançado nesse curso todo, mas eu quero já falar para você aproveitar daqui para frente. Se você não tem marcado, anotado as coisas, tem o hábito de fazer, sabe por quê? Porque a gente é muito ruim de memória. Não confie na sua memória, porque você vai esquecer o que você ouviu, tá? Então, quando você anota, quando você escreve, você registra. Primeiro você cria uma memória, né, uma memória afetiva, porque você está marcando, há um sentimento onde você marca, uma memória visual, porque você está vendo o que você está escrevendo, isso ajuda você a gravar o que você está ouvindo. Quando você só ouve, isso se perde, tá? Então, anote as coisas que você ouve, inclusive nos cultos, né? Quando você vem para o culto, traz uma agendinha, traz um papel, anota o que o pastor está pregando, depois dá uma olhada para ver se ele falou a verdade, né? Se ele não falou a verdade, você vai lá, questiona o pastor, fala: pastor, não entendi esse negócio aqui, né? Mas pelo menos você vai desfrutando melhor da palavra, tá bom? Mas Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 12 diz assim, ó: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, diz assim:
Jesus falando: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Se nós queremos conhecer a prosperidade que Deus tem para a nossa vida, como família, este princípio não pode ser negligenciado. Que princípio que é? Dízimo e oferta. Há uma grande besteira sendo dita, né, onde pessoas que têm um conhecimento bem superficial da palavra, que acreditam em qualquer força de doutrina ou vento de doutrina, dizendo que o dízimo foi abolido, que dízimo é uma coisa da lei, lá do Antigo Testamento. Malaquias 3, há uma palavra sobre a lei, quando Deus está dizendo assim: por que vocês me roubaram? Por que me roubais? E ele diz assim, e engraçado é que vocês ainda me perguntam, onde estão me roubando? E ele diz assim, nos dízimos e nas ofertas. E aí Deus diz assim, vou até ler de novo aqui, só para não usar nenhuma expressão diferente, mas ele fala assim, com maldição sois amaldiçoados. Queridos, isso é muito sério. Muitas famílias não experimentam a prosperidade que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque não são fiéis no seu dízimo e oferta. Acham que isso é coisa da cabeça do homem. Acham que isso é coisa da igreja. Isso aí é uma ordem da igreja, é coisa do pastor. Esta é uma ordem bíblica. E nesse momento, Deus está sendo muito claro. Ele está dizendo assim, toda vez que você deixa de dar o seu dízimo, você é um ladrão. Olha que coisa séria, querido. E ele diz assim, e vocês estão me roubando. E o problema de vocês me roubarem é que isto é maldição. Ele está dizendo, não é que eu vou amaldiçoar você, mas é porque você está me roubando. Como você está me roubando, você atrai sobre você a maldição. Isso significa que Deus está dizendo assim, sabe o que Deus está dizendo nisso tudo aqui? Porque Ele fala assim, olha, já que você não acredita em mim, é exatamente essa a interpretação dessa palavra, tá? Ele fala assim, já que você não acredita no que eu estou dizendo, faça prova de mim. Para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus. Se por tua causa eu não vou repreender o devorador, e você vai conhecer a prosperidade, faça a prova de mim, já que você não acredita no que eu estou dizendo, já que você acha que é palavra do homem, que você acha que é coisa da igreja, que é coisa do pastor, faça a prova de mim. Se você não consegue acreditar, faz o teste. Porque eu vou abençoar você. Olha que coisa interessante. O que a palavra de Deus nos ensina aqui é, eu vou abençoar a sua vida, vai haver prosperidade da sua vida. Quando ele fala então sobre maldição, Deus está dizendo assim, quando você não é um dizimista, quando você não é alguém que é ofertante, você me rouba e você me impede de te abençoar. Toda vez que você me impede de te abençoar, você é amaldiçoado. Porque sem a bênção, você tem a maldição deste mundo. E aí a grande besteira que estão dizendo é esta, que é coisa do Antigo Testamento. Porque aboliu o dízimo, não existe mais dízimo. Querido, presta bem atenção no que eu estou dizendo agora. Esta é uma história que Satanás inventou para fazer com que os filhos e filhas de Deus percam a prosperidade que Deus tem para a vida delas. Foi a besteira que ele inventou para que eles acreditassem que o dízimo e a oferta foi retirada, e aí torna eles ladrões da presença de Deus. Quando Jesus fala aqui, e esse é um dos textos usados na defesa de que o dízimo foi abolido, Jesus está dizendo assim, vocês fariseus e escribas, ele fala assim, vocês que deviam fazer o que é certo, vocês dão dízimo da hortelã, do endro,
do cominho, mas vocês estão negligenciando outras coisas. Ele fala assim, existem outros preceitos que precisam ser atendidos, porque também são importantes, a justiça, a misericórdia, a fé, vocês também deviam fazer isso. Agora, olha a declaração de Jesus, ele fala assim, devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo assim, eu nunca aboli, eu nunca quebrei a lei. Vocês devem dar o dízimo, devem dar oferta, mas não devem se esquecer do resto. Dízimo e oferta é parte da sua caminhada com Deus, o resto também tem que ser atendido. Então aqui ele está ensinando os escribas, os fariseus, dizendo assim, vocês dão dízimo, mas não faz o resto, precisa ser feito tudo. Então Jesus está dizendo, façam as boas obras, mas também sejam dizimistas, também sejam ofertantes. Queridos, não tem como nós experimentarmos a prosperidade de Deus, se nós não levamos a sério esse princípio. Às vezes, as pessoas passam por dificuldades financeiras, e é verdade. Nós já passamos muitas dificuldades financeiras. Eu sempre falo isso, e testemunhando para vocês, rapidamente, nós já estamos no horário. Né? Mas às vezes as pessoas olham e falam assim, o pastor tem uma vida tranquila. Queridos, a Aline sabe, né? A Aline e eu, nós sabemos quantas coisas já enfrentamos, quantas coisas já passamos, por amor à obra do Senhor. E Deus sempre proveu em todo o tempo. Né? Agora, uma das coisas que nós nos alegramos, é que nós fazemos o máximo possível para ser fiel ao Senhor. Nós já tivemos situações no início da nossa caminhada, quando nós ficamos um ano em São João do Ivaí, né? Como obreiros, nós tivemos dias para chorar, né? Onde nós íamos ao mercado, por exemplo, porque nós tínhamos uma renda muito pequenininha mesmo, e nós íamos ao mercado, né? Para comprar algumas coisas para o mês, e a Lanesca era pequenininha, e nós lembramos perfeitamente, chegava lá, ela queria um pacotinho de bolacha e a gente não podia comprar, porque não tinha dinheiro. Nós íamos almoçar ou jantar, muitas vezes nós fazíamos arroz, feijão, né? E deixávamos algumas outras coisinhas que tinha para a Lanesca, porque nós, pais, sempre faz isso, né? A gente fazia a horta na frente da nossa casa para ter verdura, né? Quantas e quantas vezes nós comemos arroz com mortadela? Já comeu aquela mortadela que é emplastificada? Que é aquele plástico grosso, que tem umas bolinhas de pimenta desse tamanho dentro? Né? Ô Jesus, era um agradecimento quando você mordia aquela pimenta, né? Mas quantas vezes nós comemos aquilo ali? Né? E a gente fala isso, queridos, porque em todo o tempo Deus estava trabalhando com a gente. Às vezes a gente não tinha mesmo, né? E estou falando assim porque é coisa séria mesmo. Nós almoçávamos e pensávamos, e agora a janta, como vai ser? Só tinha arroz e feijão. Graças a Deus por isso, né? Mas daí a gente olhava e falava assim, tem arroz e feijão para a noite, e agora? E aí via a Lanesca pedindo algumas coisas, a gente falava que não, e depois eu ia ali a chorar. Ia chorar diante de Deus, falando assim, poxa vida, Deus, nós estamos fazendo a sua obra. Né, que situação, porque daí quando ela devolvia o pacotinho de bolacha na gôndola lá, e não falava um não reclamava, aquilo cortava o nosso coração, porque a gente falava assim, não filha, deixa, o próximo mês o papai compra, mas a gente sabia que o próximo mês não ia comprar, e ela não reclamava, mas quando chegava em casa a gente ia chorar por causa disso. Quantas vezes passamos por isso, mas nós privamos por um princípio de ser fiéis a Deus. Não interessa a situação, nós somos fiéis ao Senhor. Queridos, e quando nós estabelecemos isso, quando nós colocamos esse padrão na nossa casa, sobre fidelidade ao Senhor, Ele nos abençoa. Ele nos faz conhecer a sua prosperidade. Então eu quero pensar sobre tudo isso e encerrar esse momento de palavra desafiando você. Se você não é um dizimista, você, marido e mulher,
é o momento de começar. Se você quer experimentar a prosperidade de Deus, é o momento de começar. Se você não acredita no que eu estou falando, faz aquilo que Deus está dizendo. Se você não acredita no que a palavra de Deus está dizendo, faz o teste. Faça prova de mim, diz o Senhor, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus, se eu não vou repreender o devorador e vou abençoar a sua vida. Se você não acredita, faça a prova, faz o teste. Porque eu tenho certeza de que Deus é fiel e que Ele vai fazer algumas coisas acontecerem na sua vida e vai surpreender a sua história. Amém, queridos? Então, se você quer experimentar a prosperidade de Deus, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Se você, como casal, não estabeleceu isso como prioridade, sentem os dois, conversem a respeito. Se houver dúvida, pode chamar o pastor Edmilson, pode me chamar, nós conversamos de novo sobre isso. Mas sentem, conversem sobre isso, estabeleçam como princípio para que a sua casa seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? E fica o desafio para nós aqui. Uma tarefinha para a gente então fazer. Antes da tarefinha, eu quero indicar um livro para vocês, de novo, né? Eu e os livros. Gosto muito de livro, tá? Então, semana passada nós indicamos, na outra semana, né? Que é as 5 linguagens do amor, lembra? Semana passada nós falamos sobre como fazer do seu filho um idiota, lembra? 40 dicas para a mãe, 52 dicas para o pai, né, de como fazer do seu filho um idiota. E agora eu quero indicar para vocês esse livro do Howard Dayton, O Seu Dinheiro, tá bom? Se você quiser dar uma olhada depois, é só falar comigo. Esse livro, ele aborda todo o princípio bíblico sobre finanças, e não só princípios bíblicos, mas ele dá inclusive estratégias administrativas para você organizar a sua vida financeira, tá bom? Então, por exemplo, no índice, né, você olhando aqui os temas, né? O problema, a resposta, a parte de Deus, que é o fundamento, a nossa parte, o que nós temos que fazer, a bondade e fidelidade, as dívidas, né, cuidando da sua renda, livrando-se das dívidas, conselho, que é um cordão de 3 dobras, honestidade, contribuição, trabalho, investimento, único investimento garantido, filhos, orçamento, padrão de vida, perspectiva, e ele encerra com um resumo geral. Então, esse é um livro, ele é como um manual, tá bom? Vale a pena você adquirir, é um livro mais antigo, né? Esta edição é de 1996, e ele traz muitas coisas interessantes, então vale a pena você dar uma olhada. Howard Dayton, O Seu Dinheiro, tá bem? E fica então como uma tarefa para a gente pensar, fazer, um desafio para você casal, tá bom? Elaborar juntos. Qual é a tarefa? Elaborar juntos uma tabela de despesas fixas e variáveis e de dívidas mês a mês, com as prestações que vocês têm até o vencimento. Se vocês querem organizar a vida financeira de vocês e ainda não fizeram isso, eu quero desafiar vocês a fazerem isso, fazer uma planilha, nem que seja manual, tá bom? Senta os dois juntos e conversem sobre as dívidas que vocês têm. Quais são, vocês vão anotar lá no papel, quais são as nossas dívidas fixas, quais são as nossas dívidas variáveis, quais são, né, qual é a nossa receita, qual é a nossa saída. Anota ali, faz um resumo geral de todas as parcelas que vocês têm que pagar até o fim delas, coloquem tudo num papel, para que vocês possam ver como hoje está a vida financeira de vocês, para que a partir disso, Deus possa abençoar e ajudar vocês a organizar a vida financeira da sua família. Amém, queridos? Porque isso é sério, né? Tem gente que não sabe nem quanto está devendo. É ou não é verdade? Tem gente que fala assim, eu vou comprar tal coisa, mas nem lembra de quanto está devendo. E é verdade. Às vezes as pessoas gastam sem perceber, né? Deu vontade, vou comprar uma pizza, mas amanhã tem que pagar o fulano de tal. Amanhã eu dou um jeito, né? Isso é trágico. Então nós precisamos organizar
a nossa vida financeira, para que a nossa família seja abençoada e o nosso relacionamento com Deus seja permanente. Amém, queridos? Espero que isso, aquilo que a gente fala, é um resumão, né? É uma coisa bem genérica, um assunto, a gente pode aprofundar muito mais aqui, mas aqui é pelo menos para te dar uma noção do quanto é preciso organizar a vida financeira para que a sua família seja abençoada. Amém? Por isso, que Deus possa abençoar a sua vida nesse desafio, e essa é a tarefa, tá bom? Quarta-feira que vem, eu vou perguntar, tá bom? Quem fez, quem não fez, não vai precisar apresentar, lógico, você não precisa me trazer, né? Ah, pastor, estou devendo isso, né? Mesmo porque eu não vou ajudar você a pagar, tá bom? Então, né? Se tiver sobrando, eu te passo o número do meu Pix, tá bem? Mas se tiver devendo, fica com o seu Pix. Tá bem, gente? Mas assim, eu vou perguntar para vocês se vocês fizeram essa tarefa. Porque a nossa intenção é ajudar você a abençoar a sua vida na organização financeira da sua casa. Tá bem, queridos? Amém? Vamos colocar em pé, então? Se houver alguma dúvida sobre o que nós falamos hoje, se você quiser saber um pouco mais sobre algum ponto, algum assunto do que nós falamos aqui, me procura, tá? Nós vamos, com certeza, a gente marca um momento para a gente conversar um pouquinho mais, para a gente esmiuçar alguma coisa que você tenha não entendido ou entendido, mas quer entender melhor, tá bom? Amém, gente? Então, tá bem. Vamos orar, então? Quero orar com você nesse momento pela sua vida financeira. Então, eu quero convidar você a pensar um pouquinho agora sobre como está a sua vida financeira, o seu dinheiro, né? Pensa sobre as suas dívidas, pensa sobre as suas despesas. Quero desafiar você agora a pensar se você tem compartilhado com a sua esposa, se você, esposa, tem se interessado por isso na sua casa, se vocês estão juntos nesta, sonhando juntos, planejando juntos. Se não, quero desafiar você então a orar neste momento, falando: Deus, nos ajuda a organizar isso. Nós queremos prosperar, nós queremos ser abençoados na vida financeira, nós queremos conhecer, né, de fato, um descanso no Senhor. Quero desafiar então você a orar a Deus, pensando sobre essas despesas todas, sobre essas dívidas que você tem, que eu vou orar por elas. E também quero desafiar você a pensar sobre a sua fidelidade. Se você tem sido dizimista, se você tem sido ofertante, são duas coisas distintas, diferentes uma da outra. E se você não tem sido dizimista, esse é um momento de você ser muito verdadeiro com Deus. Se você não tem sido ofertante, é um momento de você ser muito verdadeiro com Deus. Segundo a palavra de Deus, é um momento de você falar assim: Deus, infelizmente eu tenho te roubado. Infelizmente eu me enquadro nesta palavra quando diz: por que me roubais? E se o Espírito Santo fala com você, porque não sou eu, se o Espírito Santo incomoda o teu coração a respeito disso, fala: Deus, me ajuda a mudar essa história. Eu não quero mais roubar o Senhor, eu não quero mais perder a bênção do Senhor nesta área financeira pela minha negligência. Então me ajuda a ser ofertante, me ajuda a ser um dizimista, me ajuda a ser fiel naquilo que o Senhor tem me dado, sobre o pouco, porque sobre o muito eu vou continuar sendo fiel com o Senhor. Ore a Deus neste momento em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Eu quero apresentar a Ti, Senhor Deus, cada uma desses Teus filhos, filhas que aqui estão, famílias que estão sendo representadas aqui, Senhor Deus, e eu quero abençoá-los nesta noite. O Senhor conhece quais são as dívidas, quais são as despesas fixas, variáveis. O Senhor sabe como hoje se encontra a vida financeira do seu povo. E eu quero pedir neste momento, Pai, que o Senhor esteja ministrando ao coração deles. Pai, que o Senhor esteja confirmando no coração dele algumas coisas que nós falamos e ensinando também coisas que não falamos, para que eles possam, Senhor Deus, dessa maneira prosperar diante do Senhor como família. Que a organização do lar seja feita pelos dois, marido e mulher, que eles possam sentar, entrar num acordo, planejar juntos, sonhar juntos, que eles possam somar forças, Pai amado, para que em nome de Jesus todas as conquistas aconteçam no Senhor, mas aconteçam como um cordão de 3 dobras, entre os dois e o Senhor. Por isso, Pai, abençoe cada um desses casais agora, abençoe esta família,
para que eles prosperem diante do Senhor em nome de Jesus, a partir da sua organização financeira. Se há alguém, Senhor Deus, neste momento, que está aqui nesta noite, que é desorganizado, que gasta mais do que pode, mais do que deve, se existe alguém que não consegue se controlar nas despesas, nos seus gastos, Pai, que o Espírito Santo esteja tratando com esta vida neste momento. Que esta vida seja curada, seja sarada, para que em nome de Jesus ela tenha o autocontrole, o controle do Teu Espírito sobre a vida dela. Para que em nome de Jesus, desta maneira, eles possam encontrar prosperidade no Senhor. Por isso abençoe o Teu povo. Se há alguém endividado, Senhor Deus, nesta noite aqui, e certamente há, Senhor Deus, não dívidas talvez vencidas, mas dívidas que estão aí, Senhor Deus, sendo vencidas, que estão para serem pagas. Pai, eu peço em nome de Jesus, que pela Tua graça, que pelo Teu poder, cada um dos Teus filhos receba a provisão do Senhor para pagar as suas dívidas. Dívidas vencidas. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa mover o Teu poder sobre essas vidas e que eles possam sarar, ó Pai amado, sanar as suas dívidas em nome de Jesus. Que eles possam pagar aquilo que um dia ficou para trás, que eles possam, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, honrar os compromissos que foram assumidos, tanto os que ficaram para trás, como os que foram assumidos neste momento. Que assim, Pai amado, eles sejam testemunhas da Tua provisão em nome de Jesus. Mas Espírito Santo, eu peço neste momento que o Senhor também mostre e convença o coração do Teu povo, que a bênção está proposta, que o Senhor deseja prosperar o Teu povo, mas para que isto aconteça, existe um princípio a ser vivido e obedecido. Por isso, Pai, que nós, todos nós que estamos aqui, possamos compreender esse princípio bíblico sobre dízimo e oferta. Tira do coração esta história, esta palavra de que não é necessário dar o dinheiro, que eu não tenho que dar dinheiro. É verdade, nós não temos que dar nada, não é uma obrigação, mas é uma paixão pelo Senhor, é um princípio da palavra, é uma obediência, e quando fazemos isso, conhecemos a prosperidade em Ti. Por isso, Espírito Santo, convence o Teu povo, mostra para eles, Pai amado, o caminho da prosperidade. E se alguém duvida, Senhor Deus, desta palavra, que o Teu Espírito Santo desafie neste momento, e que esta vida faça prova, conforme o Senhor nos fala em Malaquias. Quando o Senhor nos fala, se você não acredita no que eu estou dizendo, faça prova de mim, para você ver se vai acontecer ou não. Que esta vida que duvida, seja agora desafiada pelo Espírito Santo a fazer prova, e que assim ela testemunhe a Tua ação sobre a sua vida, testemunhe a provisão do Senhor sobre a sua casa, em nome de Jesus, Pai. Por isso abençoe o Teu povo neste momento, e eu peço que Teu Espírito derrame uma unção sobre estas famílias, unção de prosperidade do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que haja abundância sobre a família do Teu povo. Abundância, Senhor Deus, não, Pai amado, para fazer aquilo que a palavra mesmo nos ensina, para esbanjar nos nossos próprios prazeres, mas que haja abundância, para que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida onde nossa casa seja abençoada, onde a nossa família seja cuidada com o melhor, e que nós possamos também abençoar outras vidas que também precisam. Por isso, traz a Tua prosperidade sobre o Teu povo nesta noite. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Declaro o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória e a Tua unção sobre a vida dessas famílias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Que Deus possa abençoar a sua vida, né, que haja prosperidade na sua casa, organize a sua vida financeira, em nome de Jesus, e que você seja desafiado por Deus nessa palavra toda, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Quarta-feira nós estamos aqui, tá bom? Quarta, 8 horas nós estaremos aí para a próxima ministração. Deus abençoe.